Mateus capítulo 7, versículo 7, diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Semana passada nós iniciamos o capítulo 7 de Mateus, estamos ainda no Sermão do Monte, fomos até o versículo número 6, do verso 1 a 6, e a partir do verso 7 há uma mudança no discurso de Jesus, porque antes ele falou sobre o relacionamento com o próximo. Você lembra que Jesus falou sobre não julgar, para não ser julgados. E aí nós vimos essa mensagem sobre o que é julgar à luz das Escrituras, que a palavra não está proibindo de você julgar alguém, e sim o julgamento hipócrita que deve ser evitado. Nós podemos julgar, mas sempre o nosso julgar é visando a restauração da vida de uma pessoa. Vimos isso lá na semana passada, e para quem não viu, a mensagem está lá no canal da nossa igreja, você pode ir lá acompanhar depois. Agora, Jesus está mudando o foco da mensagem, porque ele sai do relacionamento entre pessoas e nos leva agora a refletir sobre o relacionamento do homem com Deus. Jesus vai falar então sobre a importância da oração na vida dos seus discípulos. E Jesus já tinha falado sobre oração no Sermão do Monte, já vimos isso em capítulos anteriores, e agora ele volta a falar de oração, só que ele vai enfatizar aqui as promessas de Deus para as nossas vidas. E aí ele vai mostrar que todo aquele que vai até o Pai, que todo aquele que vai até Deus, ele pode ir na certeza que ele vai ser ouvido por Deus. Se você que está aqui nessa noite desejar buscar a presença de Deus, de Jesus, que você pode ir nessa certeza, tenha convicção que Deus vai ouvir você, é o que ele está dizendo aqui. É comum nos sentirmos tão indignos de entrar na presença de Deus, que a gente acha que vai orar, mas talvez Deus não escute a gente, porque nós somos muito pecadores. Nós não vamos apresentar a Deus as nossas orações, que Deus assim nos ouvir, e Deus assim nos atender. Só que Jesus ele está falando aqui para quebrar com esse pensamento indevido, na qual você não pode entrar na presença de Deus, na qual Deus não vai ouvir você. Ele está dizendo exatamente o contrário. Jesus está se esforçando aqui para que eu e você entendamos nessa noite que se você for até a presença de Deus, Deus vai ouvir você. E perceba aí no texto que Jesus ele vai trazer umas ordens aqui que é bem direta. Ele diz pedi, depois diz buscai e depois diz batei. E perceba que essa sequência que Jesus nos traz de pedir, buscar e bater é uma sequência que está numa ordem em ascendência. Primeiro ele fala sobre pedir, depois ele fala sobre buscar e depois ele fala sobre bater. Essa sequência ela tem uma lógica. Você tem que pedir, mas não é só pedir, você também tem que buscar. Tem que ter uma ação da sua parte, não é apenas pedir, mas você se esforça, você faz alguma coisa para que essa coisa aconteça com você. E ao mesmo tempo que você pede e você busca, você também tem que bater. É aquele ponto da insistência que incomoda. Imagine aí você ter que pedir um favor a um vizinho, terrível. Quem já precisou pedir favor a vizinho sabe, porque é a sensação que você tem, que você está incomodando aquela pessoa. Você tem que ir lá, bater na casa, lá na porta do vizinho e pedir. É uma sensação de incômodo. O que Jesus está dizendo aqui é: incomodem Deus, bata na porta de Deus. Você pode incomodar Deus, e claro, no caso de Deus, isso nunca será um incômodo. Deus nunca vai se sentir incomodado se você for lá e bater na porta de Deus. Você pode bater, você pode orar, você pode insistir e persistir. E aí no texto tem uma promessa que é universal, porque ele diz: porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Isso é uma promessa universal. Jesus está dizendo que qualquer pessoa
que tem um relacionamento com Ele, pode se achegar a Ele, a Deus, e ele vai ser ouvido por Deus. E quando eu digo que é qualquer pessoa que tem um relacionamento, não esqueça, o Sermão do Monte é para os discípulos de Jesus. O Sermão do Monte não é para o mundo, mas é somente para aqueles que são discípulos de Jesus. Então qualquer um desses que é discípulo de Jesus, ele pode ir até a presença de Deus e Deus vai escutá-lo. Porque às vezes parece que nós temos uma impressão que existe uma classe especial de pessoas, que elas são merecedoras, que Deus as escute. E existe uma classe de pessoas comuns, que elas vão orar, mas talvez Deus não escute elas, ou pelo menos Deus não vai escutá-las da forma como escuta aquela classe de pessoas merecedoras, que são aquelas pessoas que são mais íntimas com Deus. O que eu já ouvi de pessoas dizer: é você que está mais próximo de Deus. Como assim? Quem disse isso? Todos nós estamos próximos de Deus, mas a gente fica nessa, sabe, aquela classe de pessoas extraordinárias, pessoas que se orar, Deus vai mover um monte de coisa. Aí vai lá aquela pessoa que pertence àquela classe de pessoas comuns, e ela orou a Deus, aí Deus não atendeu. O que ela faz? Vai procurar aquela pessoa que é daquela classe de pessoas extraordinárias, para que ela faça a oração que ela fez e Deus não escutou. E veja a incongruência da coisa, porque se a pessoa comum foi até Deus, orou, Deus não quis atender, então aquela outra pessoa, que é uma pessoa extraordinária, ela vai mudar o pensamento de Deus, ela vai mudar a opinião de Deus, ela vai orar. Aí Deus tinha dito não para outra, mas como aquela extraordinária orou, aí diz: opa, já que é você que é extraordinário, vou mudar a minha ideia. Não faz sentido, não faz. E existe um monte de pessoas que acreditam nisso, que existem pessoas extraordinárias, que se orar, Deus escuta, Deus faz. É tão de um jeito que tem um monte de gente por aí que cobram para fazer orações. Eles cobram, eles têm tabela de preços que vai de minutos a horas. 5 minutos é um preço, 15 minutos, 1h30. Eu vi a propaganda, 1h30, aí Deus vai fazer grandes coisas, mas é um outro preço na tabela. E eu estava vendo uma matéria do pastor Fabrício Bezerra. Esse pastor, ele é pastor da igreja pentecostal Fonte de Siloé. Ele é conhecido como profeta das revelações. E uma pessoa lá da igreja fez a denúncia, conversou com ele pelo WhatsApp, e ele cobrou R$365 por uma oração. E a coisa só funciona assim: primeiro a pessoa faz o depósito, manda o comprovante para ele, caiu na conta, aí ele vai lá e faz a oração. Só que tem uns passos. Ele recebe o comprovante de depósito, R$365, aí faz a primeira oração. Depois, no dia seguinte, ele volta a ligar para a pessoa, e nessa ligação ele faz mais uma oração. E é o momento que Deus vai revelar o valor, o preço do voto que a pessoa tem que fazer. Isso é realidade. Tem um monte de gente fazendo isso por aí. Existem casos de pastores e pastoras que estão cobrando um lugar na igreja. Existem pessoas que estão pagando, reservando um espaço para assistir o culto. Nós estamos numa luta para trazer as pessoas para a igreja, e tem gente aí pagando uma cadeira no culto para ouvir a palavra de Deus e receber bênçãos de Deus. Isso, além de ser pecado, é crime. É crime. E esse pastor, esses pastores e pastoras e os membros dessas igrejas não entenderam que qualquer um que seja filho de Deus, filha de Deus, pode se achegar a Ele e Deus vai ouvir.
Porque não existe uma classe de pessoas extraordinárias, de pessoas especiais que vai orar e Deus vai atender, e tem uma classe de pessoas comuns na igreja que Deus não vai ouvir. Isso é mentira. Uma loucura você reservar vagas no culto. Mateus 7, verso 9. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. E Jesus conta aqui então uma parábola para os seus discípulos. E a parábola aqui consiste numa história que todo mundo está familiarizado. É uma criança que chega para o pai ou para a mãe para pedir comida, para pedir um pão, para pedir um peixe. E qual o filho que pede um pão e o pai vai dar uma pedra para o filho comer como uma pedra? Se ele sabe que a pedra não alimenta, aliás, vai quebrar o dente do menino. Qual é o pai que, se o filho pedir um peixe, ele vai dar uma serpente venenosa para o filho, para matar o menino? Aí Jesus vai dizer: vocês que são maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos. E é interessante, porque Jesus aqui nessa passagem está declarando que a natureza humana é má. Nós somos maus. Ele diz: vocês que são maus. Isso é inerente a nós. Mas apesar de sermos maus, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. E veja que tem um contraste aqui no texto entre Deus e os homens. Porque os homens são maus, mas Deus é bom. Aliás, Deus não é apenas bom, Deus é totalmente bom. E Ele vai dizer: quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bem aos que lhe pedirem. Há uma ênfase aqui em mencionar Deus como nosso Pai. Existe uma promessa nas Escrituras que aquele que crê em Jesus, que aquele que entregar a sua vida a Jesus, ele vai se tornar filho de Deus. Quando você ora, você está orando ao seu Pai que está no céu. E o que isso quer dizer? No Antigo Testamento, Deus é chamado de Pai, isso em todo o Antigo Testamento, cerca de 14 vezes apenas. E quando Deus é chamado no Antigo Testamento de Pai, está muito ligado à ideia de um Deus criador, de um Deus que é Senhor de todas as coisas, de um Deus que é misericordioso, de um Deus na qual as pessoas deviam obediência. Quando chega nos dias de Jesus, não tem nenhum registro de alguém que orasse a Deus chamando Ele de Pai. Não tem nenhum registro. Quando muito existia uma invocação coletiva, as pessoas diziam: nosso Pai. Quando muito, porque para um judeu, o homem não podia se referir a Deus como Pai. Era desrespeitoso a pessoa se referir a Deus como Pai. Eles não faziam isso no tempo de Jesus, porque na concepção deles Deus é muito santo, e de fato Ele é. E o homem é muito pecador, e de fato Ele é. Então chamar Deus de Pai é se comprometer com a filiação, com a paternidade de Deus. Você se torna filho de Deus. Quem chama Deus de Pai está se filiando, está dizendo: eu vou fazer o que meu Pai quer, está se comprometendo com Deus. Aí Jesus vem e faz uma oração impensável para um judeu. Marcos 14, verso 36 diz: e disse: Abba, Pai, todas as coisas que são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus estava no Getsêmani, momentos antes de ser entregue lá para os judeus, ele ia ser traído. Aí ele faz uma oração na qual ele chama Deus de Abba. Abba. A palavra Abba significa
papai, significa paizinho, significa meu pai. Jesus orou no Getsemane como se fosse uma criança que está se referindo ao seu pai, chamando de papai, de paizinho, de meu pai. Jesus orou com muita intimidade a Deus. Ele fez uma coisa impensável para um judeu que não se arriscava a dizer um negócio desse. E Jesus mostra que ele tinha uma profunda comunhão com Deus. Existe um monte de pessoas em nossos dias que chamam Deus de Pai. Só que elas não entendem quais são as implicações de chamar Deus de Pai. Muitas músicas do movimento evangélico, músicas gospel, ficam chamando Deus de Abba. Você conhece várias. Nem todos entendem o significado disso. Porque chamar Deus de Abba não é apenas naquele momento da música que a pessoa levanta os braços, sente um arrepio, alguma coisa de Abba Pai. Chamar Deus de Abba é para aqueles que estão compromissados com o reino de Deus. Lembra que o judeu evitava chamar Deus de Pai, porque isso exige da pessoa um compromisso legítimo com Deus. E os judeus estavam corretos quanto ao conceito, mas eles estavam errados porque eles não queriam o compromisso real com Deus. Porque chamar Deus de Pai é assumir a paternidade, é assumir a filiação, é dizer: Deus é meu Pai e eu sou filho de Deus. E isso significa que você vai ter que viver a vontade de Deus. Isso significa se identificar com a vontade do Pai. Isso significa se submeter à vontade de Deus. Não adianta chamar Deus de Abba na hora do louvor, mas durante a semana ela não pega numa Bíblia para ler. Não adianta ficar chamando Deus de Abba, de Pai, e não tem vida de oração. Não adianta ficar chamando Deus de Abba e não estar engajado no reino de Deus. Jesus não ficava a semana fazendo as coisas erradas e no domingo ele ia para o culto para adorar a Deus. Jesus vivia o reino de Deus todos os dias, e por isso ele chama Deus de Abba. Então, se você que está aqui nesta noite quer chamar Deus de Pai, então viva a vontade do Pai, porque não vai adiantar chamar Deus de Abba, de Pai, se não viver a vontade de Deus. E aí vem uma pergunta que não é para você responder para mim, para você responder para você mesmo. Você está vivendo de acordo com a vontade do Pai? Em sua consciência, você tem certeza que está vivendo de acordo com a vontade do Pai? Ou será que a sua consciência está igual a consciência da Chiquinha, do Chaves? Quando o Chaves pergunta: Chiquinha, você tem uma consciência limpa? Mas bom, não é uma coisa assim dizer minha, nossa, que consciência limpa. Você tem consciência que você está vivendo a vontade do Pai? Bom, não é uma coisa assim, minha nossa, como eu estou vivendo. Porque isso não funciona. Jesus chamou Deus de Abba, porque ele estava compromissado com a vontade do Pai. E quem serve a Deus tem que fazer a mesma coisa. Olha o que diz Romanos 8,15: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos o quê? Ninguém? Não tem nada escrito ali? Abba, Pai. Estão com medo até de ler, para não se comprometer. Gálatas 4,6: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o espírito de seu Filho, que clama o quê? Abba, Pai. Não temos outra opção se quisermos servir a Deus, a não ser aceitá-lo como Pai. Isso implica que você precisa aceitar viver a vontade de Deus.
Mas sabe qual é a boa notícia disso tudo? É que se você se permitir isso, viver essa filiação com Deus, viver essa paternidade, você pode viver na certeza que você vai olhar para Deus e dizer: Paizinho, papai, meu pai. Aí fica o Henrique Cristo falando isso, meu pai. E nem compromisso com Deus tem, biblicamente falando. Você pode chamá-lo de meu pai. Isso é viver na certeza que você tem um Deus que vai socorrer você na hora que você precisar. Quando você o tem por pai e você vive a vontade de Deus e não a sua, só pode chamar Deus de Abba aqueles que nasceram de novo, aqueles que se converteram a Jesus. E se você que está aqui nessa noite já entregou sua vida a Jesus, já anda com Jesus, você é filho de Deus. Deus é Abba para você. Ele é seu paizinho. Você pode dizer: meu pai. Mateus 7, 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abre-se-lhe-á. E aí, diante dessa oração que Jesus está nos ensinando, vai surgir alguns questionamentos, algumas objeções, porque parece, ou pelo menos parece, que quando você vai orar, é como se Deus precisasse que você informasse a Ele aquilo que você está passando. Se você não informa, Deus não vai saber. Isso é uma impressão errada. Aliás, no capítulo 6 ainda do Sermão do Monte, do verso 25 a 34, Jesus foi claro: Deus sabe de tudo o que precisamos, e Ele cuida de nós, diz Jesus. Qualquer pai humano sabe as necessidades dos seus filhos. Sabe qual é o filho que está precisando de roupa ou de calçado? Nenhum pai humano fica esperando o filho vir: papai, estou com fome, para ele sair de casa e fazer a feira. Ele vai por conta própria, ele já vai providenciar tudo para alimentar o filho. Essa ordem de Jesus, que eu e você temos que ir até Ele para orar e colocar diante dele as nossas necessidades, não tem a ver com Deus, tem a ver comigo, tem a ver com vocês, tem a ver conosco. Não é para saber se Deus está pronto para nos dar, mas é para saber se nós estamos prontos para receber de Deus. Quando você vai orar a Deus, você não vai persuadir Deus a lhe dar alguma coisa. Você vai persuadir o seu coração a aceitar aquilo que vem de Deus. E aí você deve lembrar de Jacó. Aliás, passamos um bom tempo falando de Jacó aqui nessa igreja. E diz o texto que Jacó lutou com o anjo, que é o Senhor, e Jacó prevaleceu. E você entende agora o que significa aquilo, porque nós falamos aqui na igreja que quando Jacó lutou com o anjo e prevaleceu, isso quer dizer que Jacó se rendeu a Deus, que Jacó se converteu a Deus. E no momento que ele se rende a Deus, foi o momento que ele se tornou capaz de receber de Deus uma bênção. Antes disso ele não era capaz de receber, não tinha como ele receber. Mas quando ele se rende, Deus abençoa. E Deus diz a todos nós que devemos ir até Ele. E tem uma diferença da paternidade de Deus para a nossa. Deus não mima os seus filhos. Deus não fica correndo atrás dos filhos, querendo dar alguma coisa para eles, para mimá-los, para filhos que não vão saber valorizar aquilo que Deus dá. Porque os pais humanos fazem isso, fica mimando os seus filhos para agradar os bichinhos. Deus não faz isso. Deus espera que os seus filhos se acheguem a eles e abram o coração e reconheçam que Ele é Deus, que Ele é bom Pai, e cheguem em humildade. E quando também olhamos para essa oração, parece que a oração é uma coisa desnecessária.
Porque aí você olha para um monte de gente, pessoas que conseguem as coisas na vida, mas elas não oram a Deus, elas não se dedicam à oração, elas não vão sequer para uma igreja, eles simplesmente trabalham, eles não oram, só trabalham. Aí nós temos que trabalhar e orar. Na vida de algumas pessoas, a oração não faz a menor diferença, e estão conseguindo tudo, e estão se dando bem, e você e eu temos que orar. Parece estranho isso, mas uma coisa que você tem que aprender a diferenciar: uma coisa é o Deus Criador, e outra coisa é o Deus Pai. Há uma diferença. Deus dá a todas as pessoas do mundo, todos os dias, oportunidades de vencer na vida. Esse é o Deus Criador. E isso não depende da pessoa crer nele. Todas as pessoas do mundo são beneficiadas pelo Deus Criador. Deus faz nascer o sol, Deus faz descer a chuva, Deus dá a respiração. Todas as pessoas do mundo são beneficiadas pelo Deus Criador. Uma pessoa pode até não crer que Deus existe, mas ela está sendo beneficiada todos os dias pelo Deus Criador. Não importa se a pessoa é boa, não importa se ela é má, ela é beneficiada pelo Deus Criador. Contudo, Deus não concede salvação a todos os homens. Deus não derrama bênçãos espirituais para todos os homens e mulheres. Tem que crer nele, tem que tê-lo como Pai. Se você tiver Deus como Pai, você recebe as bênçãos espirituais. Deus não derrama perdão na vida de todo mundo. Deus não está compromissado em livrar de todo o mal a vida de todo mundo. Deus não está compromissado em derramar paz nos corações, em colocar fé na vida da pessoa, em dar esperança. Deus não está compromissado em derramar amor nos corações somente na vida daqueles que creem em Deus. Tem uma diferença em ser beneficiado, ajudado pelo Deus Criador, assim como ser ajudado e beneficiado pelo Deus Pai. Nós reconhecemos Deus como Pai. Nós reconhecemos que tudo o que existe vem das mãos do Deus Criador e Deus Pai. E por isso nós oramos ao Deus Pai, não apenas ao Deus Criador. Um descrente jamais vai ter aquilo que você tem, que é a vida eterna, a menos que ele se converta e se torne filho de Deus. Entende a diferença de ter o Deus Criador e ter o Deus Pai? O mundo inteiro está sendo beneficiado pelo Deus Criador, não pelo Deus Pai, porque o Deus Pai é somente você que crê em Deus. Uma outra coisa que podemos olhar para esse texto é que muitos de nós oramos e não recebemos de Deus. E o que tem de gente que não ora e recebe? Quantas orações suas não foram atendidas por Deus? Quantas coisas você já pediu para Deus e não aconteceu? Aí Jesus diz: ó, peça e vai ser dado. Está dizendo isso aí no texto. Contudo, isso não é uma garantia absoluta. Nenhum momento Jesus está dizendo isso. Ele não está dando uma garantia absoluta que se você orar você vai receber. Até porque a oração não é uma varinha mágica que você recebe de Deus, aí balança a varinha, diz umas palavras mágicas e tudo acontece. Deus não faz isso. Deus só concede aquilo que for bom para você. Já imaginou? Se Deus fosse nos dar tudo o que pedimos, nós íamos pedir as coisas mais absurdas para Deus, e Deus ia se tornar o nosso servo, fazendo tudo o que a gente quer. Deus não faz isso. Ele só dá aquilo que for bom para você. E Jesus disse: vocês que são maus, vocês sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais Deus. Quando um filho chega para você, pai e mãe, e pede uma coisa, você avalia se isso é bom. Você não sai dando para o seu filho porque ele quer.
Quantas coisas os nossos filhos querem, nós sabemos que não vai ser bom. Então a gente diz um não. O filho não gosta. Aí aquilo que damos, muitas vezes o filho não agradece, não reconhece, não acha bom. E lá na frente, quando ele cresce, quando amadurece, é que ele vai reconhecer que aquilo que você deu foi o melhor para a vida dele. Eu e você que somos maus, a gente não dá qualquer coisa para os nossos filhos. Deus jamais iria dar a você uma coisa que fosse arruinar a sua vida. Jamais. E aí muitas pessoas, mas o que eu estou pedindo a Deus eu sei que é bom para mim. Sabe, não tem essas orações que você tem certeza que isso é bom para você? Mas isso é bom na sua visão limitada. Deus tem uma visão além. Ele sabe se de fato vai ser bom para você. Por isso, nós louvamos a Deus que atende às nossas orações. E nós louvamos a Deus que não atende às nossas orações. Porque tem coisas que pedimos que não são boas. E eu termino dizendo para você uma coisa. Jesus disse para nós temos uma promessa, que Deus vai te dar aquilo que for bom para a sua vida. O que cabe a nós é descobrir o que é que vai ser bom para a sua vida. Deus, eu quero tanto casar com aquela pessoa, ela só não é cristã, ele não é cristão, mas eu quero aquele homem, eu quero aquela mulher. O que eu faço, Deus? O Senhor pode me abençoar? E a resposta é clara nas Escrituras. Deus, se eu aceitar aquele emprego eu vou ganhar bem, eu vou até dizimar mais na igreja, só que não é lícito, Senhor. Eu posso? E a resposta está clara nas Escrituras. Basta você meditar nas Escrituras. E você pode até lutar por uma coisa que Deus não quer para você. Aliás, você pode até lutar e conseguir, mas jamais você vai dizer que foi Deus que te deu. Foi você que foi atrás das coisas que Deus não queria. E termino dizendo uma coisa: é você entender que existe a vontade de Deus que é boa para você, que visa o melhor para a sua vida. E outra coisa é ter fé em Deus. São coisas diferentes que nem sempre andam juntas. Porque muitos entendem qual é a vontade de Deus. Muitos entendem que a vontade de Deus é boa, mas elas ficam lutando por coisas que Deus não quer para a vida dela. Porque falta fé. Porque ela não tem fé em Deus. Porque se ela tivesse fé, ela confiaria que a vontade de Deus é a melhor, e ela ia dizer não para a própria vontade, e aceitar a vontade de Deus, ainda que ela sofresse naquele momento, mas ela ia esperar que Deus vai dar o melhor para a vida dela. Então uma coisa é você saber que a vontade de Deus é boa para a sua vida, outra coisa é ter fé em Deus, acreditar nisso e esperar nele. Tem um monte de gente que reconhece, a vontade de Deus é boa, mas não tem fé em Deus. Se tivesse, se submeteria. Se tivesse, esperaria. Se tivesse, diria não para a própria vontade, ia fazer a vontade de Deus, nem que sofresse hoje, mas no amanhã seria recompensado. Porque quem tem fé em Deus faz isso. Quem tem fé em Deus se submete. Quem é filho de Deus faz o que o Pai quer e não a própria vontade. Não responda para mim. Não responda para mim. Responda só para você aí. Deus é o seu Abba. Você que está aqui nessa noite, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Porque se você crer nisso, conforme o que vimos hoje, conforme o que aprendemos hoje, diga não para a sua vontade e diga sim para a vontade de Deus. E ore e peça, e tenha certeza que Deus vai dar para você somente o que for melhor. Deus jamais vai te dar uma serpente, Deus jamais vai te dar uma pedra. Ele vai dar aquilo que Ele sabe que é melhor para você, e não o que você sabe. Fique de pé. O Sermão do Monte é desafiador. Aprendemos coisas profundas no Sermão do Monte.
coisas que muitos evitam falar para não assustar, mas que é a verdade para os discípulos de Jesus. Nós temos uma certeza: para quem é filho e filha de Deus, Deus vai escutar você. Não quer dizer que Ele vai dar o que você pede, mas Ele vai dar o que for melhor para a sua vida. Você não precisa da oração de ninguém extraordinário. Você mesmo pode orar. Quando muito, você pode pedir ajuda em oração. Mas se você mesmo orar, Deus vai te ouvir. É uma garantia, é uma promessa. E Ele vai dar a você aquilo que for melhor para a sua vida. Porque Deus tem zelo por você. Ele jamais faria uma coisa para prejudicar você. Por isso que Ele não mima os seus filhos. Nós mimamos e estragamos os nossos filhos. Deus não faz isso. E aí onde você está, eu gostaria que você refletisse. Se você tem Deus por Pai, se Deus é o seu Abba, e eu não estou aqui para julgar você, para dizer que Deus é ou não é, essa avaliação é pessoal. Se Deus é o seu Abba, então você precisa viver a vontade do Pai e não a sua. Perceba como isso é desafiador. Porque se Deus é o seu Abba, o seu paizinho, você precisa dizer não a você e sim para Jesus. Não para a sua vontade e sim para a vontade de Deus. Se submeta a Deus. E se até aqui você fica dizendo que Deus é o seu Pai, mas o que você faz é a sua vontade, não a de Deus, você está errado e tem que mudar hoje. Hoje. Peça perdão a Deus e mude a sua vida diante dEle. Pai de amor, Deus de poder, eis aqui a tua igreja, eis aqui o teu povo, Senhor. Refletimos na tua palavra muito dura, mas que traz verdades para a nossa alma, para nossas vidas. Queremos te ter por Pai, queremos dizer como Jesus, e assim também nos ensinou o apóstolo Paulo: Abba, Pai, Paizinho, Papai, meu Pai. Queremos viver nessa certeza e nessa intimidade de que o Senhor é o nosso Papai, que nos socorre, que nos protege, que nos ajuda e que diz: peça, pode buscar, pode bater, eu vou abrir a porta para você. É assim que queremos viver, Pai, nessa certeza de que o Senhor abre sim a porta e que o Senhor nos atende, sempre nos dando o que for melhor, jamais uma coisa que vá nos prejudicar. Deus, se existem pessoas aqui que estão relutando contra a tua vontade, que estão fazendo a própria vontade, mas ficam dizendo para si mesmo que são filhas, que o Senhor é Pai, que hoje haja consciência, Pai, de que elas foram ensinadas erradas, porque não tem como ser filho se não viver a vontade do Pai. Mas que cada pessoa, cada homem e mulher que está aqui nessa noite, se por um acaso não está vivendo a vontade do Pai, que decida hoje, Senhor, viver a tua vontade acima de tudo, confiar, ter fé no Senhor, ainda que tenhamos que dizer não para a nossa própria vontade, mas nós acreditamos que a tua vontade é a melhor para nossas vidas. Faz assim em nossas vidas, meu Pai, no nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Amém.